Boa noite a todos. Então, espero que todos vocês estejam bem, com muita saúde. Espero que o final de semana de vocês tenha sido bastante proveitoso. E na nossa aula de hoje, nós iremos dar continuidade da nossa última aula, onde nós iremos falar das tendências metodológicas do ensino de matemática. Não esquecendo do vídeo da nossa última aula, onde ele também coloca tendências do ensino de matemática, mais uma tendência mais na parte de como se chega ao conhecimento matemático através de avaliações, através de sequências, através de filosofias, sociologias educacionais e também na área da psicologia educacional, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Eu espero que vocês já estejam em mãos com o material em PDF e eu vou compartilhar a partir de agora, tá bom? Olha só, na nossa última aula, gente, nós falamos bastante sobre o que vem a ser a modelagem na educação matemática, tá bom? Onde nós temos aí o Bassanese, o professor Bassanese, como sendo um dos expoentes da modelagem matemática aqui no Brasil, tá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a modelagem, a metodologia na resolução de problemas. Então, gente, desde quando você se entende por aluno na disciplina de matemática, você sempre ouve dizer que a matemática, você só conhece a matemática quando você pratica bastante. E essa prática, ela é associada à ideia da resolução de problemas. Então, ele diz o quê? Visa a construção de conceitos matemáticos pelo aluno a partir de situações que estimulam a sua curiosidade matemática, tá bom? Então, observa que ele diz que aprendemos problemas resolvendo. Então, gente, nós como alunos de matemática, tanto eu quanto você e futuros professores, a gente sim, a gente tem uma sensação de dever, uma sensação de felicidade quando a gente consegue resolver problemas de matemática. A máxima de uma matemática é quando você consegue interpretar, desenvolver e finalizar o cálculo, tá certo? Onde na resolução de problemas existe aí um conjunto de fatores que vão se chegar, que vai fazer com que você chegue ao sucesso na resolução de um problema, tudo bem? Lembrando que não é qualquer problema. Vai existir o problema que você seja capaz de estimular, que você consiga crescer dentro daquela questão. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, gente, o material que agora há pouco eu estava até olhando aqui, eu não sei se vai dar para mostrar para vocês, tá? Em que o professor, tá? Ó, tem aqui, ó, que ele se confunde a ideia de que, deixa eu pegar aqui essas folhas, tá aqui, ó, tá? Galera, olha só, ele traz aqui atividades, cuidado, ele trabalha aqui não a resolução de problemas, e sim a resolução por atividades. Professor, não é a mesma coisa, não? Não. A resolução de problemas e a resolução por atividades são metodologias diferentes, ao qual na resolução de problemas tu já tem um problema prático. Aqui não. Já na resolução de problemas tu já tem a questão formada. Aqui não. Aqui o aluno ele vai conhecer desde o início, tá bom? Ele coloca aqui problemas bem simples de multiplicação, tá? Aqui ele coloca variáveis A, B, C, D, e aí ele pergunta, são iguais, são diferentes? Então ele vai observar todo o conjunto de fatores que farão com que o aluno chegue na resposta correta. Então, isso é uma metodologia desenvolvida pelo professor Pedro Sá. Isso aqui é uma tese do doutorado dele, tá certo? Que é uma metodologia inovadora, que é a resolução por atividades. Então, não é resolução de problemas, tá bom? Olha só. Então, quais são os principais pontos a ser destacados? Inicialmente, primeiro, que desafia a curiosidade do aluno. Toda questão de matemática desafia a curiosidade do aluno, tudo bem? Seja ela da mais simples até uma questão mais aprofundada. Fazer indagações estimulantes. Utilização da heurística,
que é o processo de tentativa e erro no qual há um algoritmo. Inclusive, gente, eu quero muito, muito, muito. Se um dia algum de vocês tiver interesse, eu gostaria que vocês estudassem isso daqui, ó. O erro. O erro na matemática é um ponto muito importante do ensino da matemática. A partir do erro, também a gente consegue, tanto o professor quanto o aluno, verificar alguma dificuldade que vai existir nele. Então, errar por errar, tá certo? Sem que você observe como foi que se chegou a esse erro. Então, isso, para avaliação matemática, isso aí não é tão interessante. Então, como vocês, eu acho que na vida de vocês já devem ter errado o finalzinho de uma questão, onde aquele resultado, o professor eliminou toda a tua pontuação, porque houve um simples erro de sinal, e vocês sabem que um erro pode conduzir a questão totalmente ao erro, tá bom? Em que não há um algoritmo, uma forma de resolução, tudo bem? Então, uma outra propriedade importante da resolução de problemas é auxiliar o aluno, é você motivar o aluno a estar resolvendo questões. É o que a gente tem aqui nesse momento, quando a gente não resolveu questões, mas sim ouve de vocês o que é que vocês observaram de um vídeo, o que é que vocês vão observar de uma aula, de uma leitura. Então é importante, isso aí também funciona na resolução de questões. Utilizar o bom senso, foi o que a gente já comentou, tá? O bom senso não só na parte do professor, como também da parte do aluno. O aluno ele tem que ter pelo menos o conhecimento básico para saber identificar qual qual é o conteúdo, qual é a área do conhecimento matemático que vai servir, que vai ser utilizado para a resolução daqueles problemas, tá bom? E a utilização de problemas literais e problemas puramente numéricos. Aqui nesse último item, eu também gosto de explorar o quê? Além de problemas literais, aqueles ao qual somente na leitura tu vai buscar interpretar, e os problemas puramente numéricos são aqueles diretos, e a gente também envolve a ideia também de problemas geométricos. Eu considero os problemas geométricos um dos mais importantes. Por quê? Porque muitas resoluções de problemas geométricos faz com que o aluno ele consiga enxergar, tá certo? Ter uma visão, ter uma abstração em relação ao comportamento de figuras. Então, isso aí você já pode notar no teu aluno se ele vai ter ou não este problema. Então, muitos alunos têm dificuldade de, por exemplo, um dos grandes problemas, inclusive até motivo de estudos, é exatamente a saída dos alunos de problemas aritméticos para problemas algébricos. Todo aluno sabe, por exemplo, que lá em aritmética a ideia de sucessor e antecessor. Quem é o sucessor de 3? Seria o 4. O sucessor de 5 seria o 6. Quando eu falo isso aí, muitos alunos não têm dificuldade. Mas agora, quando eu vou lá para a álgebra, eu digo dois números consecutivos. E aí o aluno já fica na cabeça. O que é essa ideia de números consecutivos? Pode ter a ver com a ideia anterior aritmética, que eu posso concluir que dois números naturais consecutivos, inteiro consecutivo, seria x e quem? X mais um. Aí eu coloco para todo x pertencente ao, botar aqui aos naturais, por exemplo, com exceção do zero, tá bom? Então, isso daí nada mais é também do que uma ideia, o quê? Uma ideia de que o aluno vai ter que resolver problemas associados ao pensamento, tudo bem? Aí ele diz, considere uma circunferência de raio R, onde seu centro o diâmetro dessa circunferência coincide com a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, quando você fala isso, às vezes muitos alunos se perdem, porque ele não tem essa definição, ele esquece propriedades ou até mesmo ele não sabe. Então, resolver problemas, inclusive, é uma forma até de você ensinar por completo, tá? Como vocês sabem, acho que vocês, no ensino médio, participaram de revisões do Enem, onde as revisões que vocês participaram do Enem eram em cima de resolução de quê? De questões. E lembre-se, existe uma infinidade de questões de matemática. É impossível, gente. Eu vou dizer essa palavra, tá? É impossível que o professor consiga mostrar para vocês todas as questões.
o que é que ele vai te dar? Um embasamento para que você possa dar continuidade da resolução dessas questões, tá ok? Alguém poderia fazer algum comentário? Tá? Tô aqui, tá bom, gente? É ruim ficar só falando, 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 mas se você lembrar de alguma, fazer alguma colocação, não tem problema não, tá? Fica aqui, é importante a participação de vocês nessa disciplina, tudo bem? Outra. É, a Oi. Virginia, é importante notar aqui no Enem também, né? O que que Ah, acontece? Porque na escola a gente aprende o conceito da coisa. O isso, Enem, ele quer que você saiba o conceito, onde tem, como se aplica. E às vezes o aluno tem dificuldade de transferir também propriedades da matemática, como seno, cosseno e tangente, lá para a física, no diagrama de forças, que também vai usar o seno, cosseno e tangente. Ele não sabe fazer essa isso. transferência do conteúdo de matemática para o ramo da física. Ele não sabe fazer essa ligação. Aí complica. É verdade. Então, gente, essas ligações, que é a valorização do conhecimento do aluno, conhecimento prévio na aplicação do que ele já conhece, isso é importante. Só que o Enem, ele também esquece de uma coisa. Lá na hora da resolução da prova, o aluno tem mais interesse em responder certa questão do que naquele momento estar associando aquela questão à realidade do que ele vive. Eu acho belíssimas as questões do Enem, mas hoje já existem estratégias. Você pode botar vídeo na internet, procurar aqui, existem técnicas de leitura da prova de matemática do Enem, para que você não busque tudo no texto, porque o tempo é fundamental. E se você conseguir buscar as informações básicas, as informações importantes lá na questão, sem que haja necessidade de ler tudo, isso aí você está ganhando em relação aos alunos que estão lendo por completo. Então, existe essa divergência de aplicabilidade, mas o momento ali não é para isso. Você prefere ler uma questão legal que você fique, é mesmo, ó a aplicação disso aqui, vou responder a questão correta naquele momento. Naquele momento, acho que você quer resolver a questão e passar para frente. Depois é que você, com mais calma, pode ler essa prova. Tudo bem? Então, existe essa divergência ainda, pelo menos no Enem, tá bom? Então, ele diz assim: requer a seleção de problemas que realmente exijam alguma habilidade na busca de estratégia de solução. Observa que isso é importante, tá bom? Que exijam alguma habilidade. Gente, essa palavra aqui é tão discutida, tá bom? Você ter habilidade para resolver a questão, tá? Vocês vão ver muito as questões de competência versus o quê? Habilidade, tá? Tá ok? O que é a habilidade e o que vem a ser a competência? A habilidade que ele está dizendo aqui é a forma como você lida com a questão, é a forma que você olha para a questão e já organiza suas ideias para buscar a resolução dela. Já a competência, gente, tem a ver com a formação, tá? Então, muitos professores dão exemplos bem simples de diferença de habilidade e competência, que é para que a gente possa fazer uma analogia e a gente consiga entender. Por exemplo, eu consigo, tá? Eu consigo, por exemplo, eu não, vamos falar assim, uma pessoa tem habilidade suficiente para fazer um bolo, tá? Ele fez um curso de gastronomia? Não. A pessoa fez algum curso? Não. Então, a habilidade de fazer o bolo não quer dizer que você tem competência para estar explicando, para dizer qual que o que é que vai variar, o que é que pode dar certo e o que é que não pode dar, é a discussão, tudo bem? Então, a competência tem a ver com formação, tudo bem? Então, tem até um vídeo, não sei se vocês já viram, que um médico, ele conseguiu, num voo, ele conseguiu viver, uma pessoa estava morrendo com falta de ar dentro do avião e ele simplesmente com a caneta Bic, ele conseguiu fazer uma perfuração no pescoço da pessoa no lugar exato para que essa pessoa pudesse respirar. Então, aquilo ali, ó, aquele médico, ele tem o quê? Competência para fazer aquilo, tudo bem? Então, tem a ver com conhecimento, tá? Você vai atrás de fundamentação teórica. Então,
a competência é isso, a habilidade é o que a gente pode fazer para se chegar àquele ponto, como E, se fosse a professor, resolução, diga, como se fosse a isso aí, resolver uma questão. Diga. isso é igual uma pessoa que trabalha na roça, né? Trabalhando com as culturas e um agrônomo, né? É a mesma comparação, Isso, né? isso, muito bem. A pessoa é o produtor rural, ele tem a habilidade de saber qual que é o período correto para o plantio do feijão, do arroz, em cada época do ano, mas ele não tem competência para falar de o porquê que se planta naquele momento. Então, existe a diferença de competência para habilidade, que é exatamente isso aí. Espero que vocês tenham dado para clarear, tudo bem? E quais são essas habilidades? Primeiramente, o poder de invenção. Gente, e inventar, não inventar uma questão, mas sim inventar uma forma de resolver. Eu não sei se vocês já viram que existem vários caminhos para se chegar à resolução de um problema, tá? Esses caminhos, eles devem ser observados, tá bom? E aí se confunde o conhecimento, a forma como ele se chegou. Será se foi o professor que ensinou? Será se foi o meio ao qual ele convive que já deu condições para que ele chegasse até essa resolução? Então, a forma de inventar a resolução é uma prática importante, tá certo? Para se chegar na resolução de um problema, tá bom? Iniciativa e criatividade, bem que se complementa uma com a outra, tá bom? Iniciativa é você, sim, iniciar, eu vou começar a resolver. Se você não começar a resolver problemas de matemática, ter base nas questões simples e for aprofundando cada vez mais, você não terá um sucesso na resolução de problemas, tudo bem? E professor, quando se fala em resolução de problemas, é importante que se fale, eu volto a falar um pouco do vídeo, tudo que você vai fazer em relação à matemática, que vai dizer que você tem conhecimento dentro de determináveis níveis, vai ser através de quê? De resolução de questões, gente. Não tem como, tá bom? Não tem como. E seria muito bom se uma forma de você perceber isso aí não fosse através da resolução de problemas. Eu estou aqui com vocês, na frente aí de um computador, e eu pudesse estar passando tudo isso daí para vocês. Não tem como, eu só vou saber o que você aprendeu a partir do momento que eu vou avaliar vocês, que eu vou perguntar, que eu vou ver o que é que vocês leram, estudaram, ouviram, tá? Então, isso daí, gente, tem a ver com a resolução de problemas, tá bom? E como resolver um problema através de polia, tá bom? Um matemático. Então, olha só, o que é que ele diz? A compreensão dos problemas, inicialmente, busca de dados, as incógnitas e as condicionantes, tá bom? Um vai dar a condição para o outro, tá bom? Então, você faz a leitura, observa os dados de uma questão, o que é importante, quais são as variáveis, as incógnitas que serão utilizadas nessa questão e as condicionantes, o que é isso? As que vão ligar os dados, tá bom? E você vai criar a estratégia, onde ele chama aqui estabelecimento de um plano. Primeiro, a conexão entre os dados e as incógnitas, que a gente já falou. Problemas auxiliares, o que são isso? São problemas que você já tem conhecimento que vão te dar base para que você consiga resolver questões seguintes, tá bom? Problemas correlatados, tá? Que seria a mesma ideia, e experiências passadas. Então, esse conjunto, tá certo, de problemas e experiências vão te dar condições para que você possa estar resolvendo uma questão. Então, toda questão de matemática, ela vai começar de uma forma bem simples. A gente até colocou aqui um problema. Quando o aluno resolve um problema bem simples, um problema aritmético. Já fiz essa questão com vocês. 2 mais 3 igual a 5. O que é que há de conhecimento para que o aluno chegue até esse 5? Então, a gente elencou aqui, ó, vários elementos, contagem, reconhecimento de símbolos, interpretação, tá bom? Então, tudo isso daí está associado a um simples problema de matemática, tudo bem? Aí vamos lá. Depois disso tudo, você vai executar o plano, tá? Você vai para a resolução de questão, você vai verificar o passo a passo, como que um item, um tópico passou de um para o outro, demonstrar que está correto.
e depois disso é fazer a verificação, que é exatamente o retrospecto. Verificar o resultado, se chegou por caminhos diferentes e o caminho diferente chegar ao mesmo resultado, e utilizar o resultado em um outro problema, tá bom? Olha só o 2 mais 3. O 2 mais 3 é um muito simples. Aí você coloca um probleminha de uma pessoa, tem duas laranjas, e Beto tem três laranjas. Juntos eles possuem quantas laranjas? Então, quem sabe, somente uma passagem simples, uma utilização de uma aplicação, faz com que o aluno já não entenda mais o que é que está sendo relatado, tá bom? O que está sendo cobrado. Tudo bem? Ok, gente, algum comentário em relação à resolução de problemas? Não, eu não. Ok? Então, é uma possibilidade, tá bom? Inclusive, vocês já pagam alguma disciplina, né? Tem uma disciplina específica do curso de vocês que é resolução de problemas, não é? Ou vocês já passaram por ela? A gente está A passando gente por tá ela. pagando esse período. Aham, tá vendo? Então, ela é importante, viu, gente? Ela é importante demais. Dependendo do professor, isso é uma disciplina bem aberta, vai depender muito do professor como é que vai trabalhar ela, tá bom? Etnomatemática, tá? A etnomatemática, gente, é uma metodologia de ensino de matemática em que ela foi vivenciada, ela foi, vamos dizer assim, eu não gosto desse termo criado, tá? Mas ela foi constituída depois depois de 1970, na matemática moderna, em que observou-se a relação que vai existir da matemática com o cotidiano das pessoas, tá? Trabalhada aí por Vygotsky, tá bom? Então, a palavra etno tem a ver com etnia, cultura, tá? E a matemática, toda a área do conhecimento tem a sua disciplina etno, tem a etnobiologia, a etnoquímica. Aqui a gente vai destacar a etnomatemática, tudo bem? Então, a etno, há várias maneiras e técnicas e habilidades que é a TICA de explicar, de entender, lidar e conviver, que é a matema, e os distintos contextos naturais e socioeconômicos de uma realidade, que são os etnos. Então, de maneira geral, etimologicamente, a palavra etnomatemática quer dizer a matemática formada a partir dos conhecimentos culturais e sociais, tá bom? E socioeconômicos, tá bom? O grande, vamos dizer assim, o expoente máximo no Brasil da etnomatemática é o professor Bassanese, tá? E ele primeiro teve que estudar bastante a psicologia para que depois ele conseguisse desenvolver esse estudo, tá, dessa metodologia, tá bom? Aí diz que os povos encontram desafios e situações problemáticas advindas por seu meio cultural, que geram conhecimento sempre voltado ao seu contexto. Observa aqui, ó, eles geram conhecimentos e esse conhecimento é voltado ao seu contexto. Então, ele produz de acordo com a sua o quê? Necessidade. Essa matemática, tá certo? Ela, às vezes, é uma matemática que ela não vai produzir um conhecimento científico, mas satisfaz por completo, tá bom? Aquele meio, tá bom? Ele coloca aqui até o meio sociocultural, tudo bem? Isso daí, gente, houve uma grande discussão, porque toda a forma estrutural do ensino de matemática no Brasil, ela é provinda de países europeu, principalmente os franceses, tá bom? Estava fazendo uma leitura de um artigo essa semana das influências francesas no, na educação matemática aqui do Brasil, tá? E só na década de 70 foi que os professores, os primeiros doutores aqui no Brasil, foram começar a estudar um pouco da educação matemática na França, tá? Inclusive Bassanese foi um deles, tá? Professor da Unicamp, aposentado e hoje faz palestras pelo Brasil inteiro. Eles foram buscar fora, tá? O conhecimento de educação matemática e trouxeram para o Brasil. Ora, se a gente traz uma identidade de fora, então a gente vai aplicar aquilo que a gente conheceu aqui. E é exatamente isso que a partir de agora, com a BNCC, que está querendo fazer voltar essa questão da identidade cultural. Paulo Vitor, você está colocando aqui.
Um exemplo disso são os indianos que inventaram o número zero a partir da sua religião. Essa criação mudou o rumo da matemática no mundo. Isso é importante, desculpa, que você está falando, que inclusive querem colocar a matemática indiana nos cursos de graduação em matemática. Os indianos, gente, eles tiveram uma grande participação na matemática. E somente os europeus, os orientais, é que eram levados em conta. Hoje percebe-se a ideia, foi colocada até o Paulo Vitor como a ideia do zero. Os gregos, gente, só para a gente tá falando um pouco de história, que a gente ainda vai citar. Os gregos foram fenomenais, vamos dar esse adjetivo para eles, na formação matemática. Mas eles não tiveram, gente, a ideia do número zero. Simplesmente isso. Quem foi que teve? Os indianos. Por quê? Simplesmente por uma questão cultural. Ele disse que tudo se desenvolve a partir do nada. Então, o nada, o que é que representa o nada? Então, simplesmente por essa ideia foi que teve a utilização do zero. O zero revolucionou a, a cultura matemática, o conhecimento matemático, como vocês sabem disso. O desenvolvimento matemático, ele teve um grande avanço a partir do zero. Então, gente, é importante que saiba culturalmente o que é que hoje o Brasil produz de conhecimento matemático, tá? Então, isso é uma pergunta que se é feita, tá bom? E na diversidade cultural reside o potencial criativo da humanidade. Nós tivemos um aluno, uma aluna no IFMA, em que ela estava falando sobre etnomatemática, tá? Associada ao estudo de análise combinatória. Eu nunca vou esquecer isso aí que ela estava falando. E aí ela estava falando de princípio fundamental da contagem. Aí ela falou de sorvete, né? Ele colocou o sorvete, os sabores, e colocou exatamente como é que a gente coloca em cima do sorvete lá? Cobertura, tá? E cobertura. Aí ela falando que os sabores, aí ele colocou lá colocou morango, ele colocou flocos e colocou outro lá que eu não lembro, morango, flocos, dá um de um sabor aí, tem vários e um Maracujá. sabor. Bota outro mais que não seja esse conhecendo, morango, flocos e Chocolate. chocolate. Pronto, chocolate. Vamos lá, muito bem. E aí eu nunca vou esquecer. Na cobertura, ela falou cobertura de marshmallow. Eu juro que eu não sei nem escrever esse nome, marshmallow. Aí cobertura de. Aí ela colocou de kiwi. Ele colocou outras coisas. Olha, como você está Chantilly. falando de etnomatemática, eu particularmente eu não sei nem o que é marshmallow. É importante que você coloque sabores, o conhecimento dos alunos. Então aí, coloca um maracujá, coloca um açaí, coloca um outro sabor, coco, abacaxi, tá? Então, essas coisas vão fazer com que o aluno desfrute a ideia de que ele convive em cima daquele problema. Então, gente, é importante, primeiramente, o quê? Que você saiba da realidade dos seus alunos. Eu, quando cheguei em Codó, há 10 anos atrás, eu não conhecia muita coisa, mas hoje eu já tenho ideia que os alunos, eles têm falas, tá? Eles têm termos que eu já tentei conversar com alguns deles e eles não mudam. Tem muita gente que chama exatamente de litro, uma garrafa. Não tem quem faça o aluno dizer que ali seja exatamente uma garrafa. Ele chama aquilo ali de quê? De litro. Litro é a unidade de quê? De volume. Então ele associa o litro à unidade exatamente a quê? Ao objeto. Então, gente, eu já tentei, já conversei, mas eles não é a realidade deles. Então, se ele produzir o conhecimento dele dessa forma, tudo bem. Uma aluna de agronomia veio me chamar para ser orientador dela em relação à plantação de arroz na época da lua cheia, numa baixada no interior lá de Codó. Eu olhei assim para ela, matematicamente, eu procurei, eu juro que eu procurei algum material que relacionasse a lua
na produção de arroz lá na região da Baixada. O rio baixa, deixa o terreno lá úmido, alagado, e é o momento certo do plantio do arroz. Mas a relação que existe em matemática com a Lua é que eu não consegui associar. Eu não sei se ela terminou esse trabalho dela, eu, eu até vou procurar saber dela, mas eu não consegui. Mas o que foi isso aí dela? Conhecimento que ela teve, conhecimento que ela observou, tudo bem? Na diversidade cultural reside o potencial criativo da humanidade. Tá aí, ó. Como a gente acabou de falar, ela foi criativa em querer falar sobre a plantação de arroz no período da lua. Ela observou os pais, os avós dela produzir dessa forma, tá bom? Tem uma valorização dos conhecimentos prévios do aluno, que servem para a construção do conhecimento formalizado. Aqui é que a gente pode verificar do aluno o que é que ele conhece e pode fazer a sua adaptação para o conhecimento formalizado, o conhecimento teórico, tudo bem? Busca de correlações que possam favorecer o processo formal de aprendizagem. Então, é importante isso daqui, tá bom? E a educação para a paz, a educação que vai buscar a paz entre os povos através do conhecimento da cultura, tudo bem? Ok? História da matemática. Gente, algum comentário sobre a etnomatemática? Quem quiser escrever sobre a etnomatemática, já existem vários trabalhos de conclusão de curso que falam de etnomatemática, tudo bem? Tem o nosso aluno Gilvan, ex-aluno Gilvan, que ele escreveu sobre o conhecimento matemático dos vendedores ambulantes dos mercados de Codó. Ele fez um estudo lá no mercado central, fez um estudo lá no mercado também, ali que ele chama de mercado do peixe, tá? E aí ele foi ver comerciantes de carne, de verduras, de frutas, então foi bem interessante, é bem interessante o trabalho dele, tá bom? História da matemática, essa metodologia que eu gosto bastante. Mas antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês e eu sei que vocês sabem responder, bem simples. Vocês já pagaram a disciplina de História de Matemática no curso de vocês? Sim ou não? Não, Não. não, Vocês pegaram o cronograma, vocês viram onde é que ela está? Não. 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 Ela é uma disciplina optativa. Optativa. E a disciplina optativa vão estar no sexto e no sétimo período, no final do curso. Acho que já tem uma optativa para vocês semestre que vem. Por que que a história da matemática não está no começo do curso? Hum? Nem sei o que é a história da matemática, a pergunta é essa. Nem Por que que sei vocês acham dizer. que a história de matemática não está no começo do curso de matemática? Era justamente isso que eu ia perguntar. Também não sei. Olha só, alguém já ouviu falar do curso de Direito? Alguém conhece alguém que faz Direito? Eu conheço um. Pode perguntar para ele. Você começa a estudar Direito pela história do direito, os fundamentos do direito. Você vê pedagogia, você começa a estudar os fundamentos da educação, história da educação no Brasil no começo do curso. Professor, Vários cursos, foi. só que a gente no começo do curso, eu não sei se é porque o nosso curso é de licenciatura, a gente tem História e Filosofia da Educação, porque é voltado mais para a educação, mas aí a História da Matemática fica de fora. Boa. Você vê a história da filosofia, a história da educação no começo do curso. Sabe por que que a história da matemática não é no começo do curso de vocês? Porque Diga aí, para professor, que eu não sei não. porque para se estudar a história da matemática eu preciso conhecer o quê? A matemática. Ninguém, ninguém vai estudar a história da matemática sem saber matemática. É diferente de qualquer uma outra disciplina, onde se você pegar a história do direito, você vai ler e você vai poder até entender. A história da filosofia, você lê e entende. Você, a história da sociologia, não. Se eu colocar a história de um determinado conteúdo de matemática, se você não souber o conteúdo de matemática, você não vai entender aquela história. Vocês concordam comigo?
Então, é uma Sim. disciplina diferenciada, gente, tá? Em que a história da matemática oferece a importante possibilidade de uma maior compreensão da evolução de conhecimentos matemáticos. A história da matemática trabalhada de forma didática, trabalhada nos livros como sendo parte introdutória, ela tem seus pontos bons e seus pontos bom e ruim não, vamos dizer pontos importantes e não muito importantes, tá ok? Vocês conhecem alguma história da matemática? Vocês poderiam comentar de maneira bem rápida? Já falaram aqui do zero, ó, dos indianos que inventaram o número zero, porque Teorema é de uma Tales, história. professor, que eu gosto Teorema de de Tales. Tales, não é? Tales. A Aham. fórmula de Bhaskara. Como é que você conhece a história de Tales? Eu aprendi, eu fui assim entrar mais a fundo quando eu estava pagando o fundamento de matemática no primeiro período, que eu tive que apresentar uma aula, aí eu fiquei sobre o teorema de Tales. Achei bem interessante lá quando ele mede a altura, né, da pirâmide através da sombra que é projetada no chão, né? Achei muito interessante. Tá ok? E, gente, a história da matemática, como ela chegou até a gente, faz com que a gente entenda duas diferenças de história da matemática e a historiografia da matemática. A história da matemática é exatamente a forma como aconteceu na história. A historiografia é exatamente a forma como ela vai ser contada. Tudo bem? E muita história da matemática, gente, ela deixa, tá certo, muito a desejar em relação à realidade. Por quê? Porque vai existir exatamente uma forma de o professor simplesmente falar o que interessa para ele. Isso é chamado de anacronismo, tá? Se eu perguntar a história de Tales para cada um de vocês, passar a história de Tales, cada um vai contar uma história, eu creio que diferente, tá? E aí uma outra pessoa pode vir com um detalhe importante. Você falou de Tales, eu lembrei. Vocês sabiam que o teorema de Tales ele também é aplicado em figuras tridimensionais? Existe sim, se você buscar a aplicação do teorema de Tales, só que você conhece só naquelas retas paralelas, cortadas por duas transversais, formando os segmentos proporcionais. Mas existe o teorema de Tales é, em, em figuras tridimensionais. Então, Tales, como foi que ele chegou a esse conhecimento? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas o estudo de função, ele é um estudo que didaticamente ele é um estudo que não tem nada a ver com a forma como a gente aprende. Como é que a gente aprende função? A gente começa com relação, aí vem estuda função, domínio x, imagem y, plano cartesiano. Depois disso daí é que vem as consequências do estudo de função. Se você levar em consideração Euler, quem fez a definição completa do estudo de função, ele nunca falou em x e y. Ele nunca falou em domínio e imagem. Euler foi longe da época de plano cartesiano, que o plano cartesiano foi desenvolvido por René Descartes. Então, gente, a história como ela é contada para a gente nos livros didáticos, elas fogem muito à realidade, tá? São momentos completamente diferentes, tá certo? Então, em algum momento, elas se juntaram e formaram a ideia didática da matemática. Falei para vocês que foi criado o primeiro estudo de integrais, derivadas e, por último, foi função. Aqui a gente faz o contrário. Primeiro a gente estuda função para que dá uma base boa para estudar o que é integral. E na história não tem nada a ver com isso. É o contrário, é completamente diferente. Assim, no estudo de matriz determinante de sistema. A gente estuda matriz, determinante, para, por último, estudar o que é sistema. O estudo, se você for para a história da matemática relacionada à linearidade, sistemas lineares, que são eles três, primeiro que se estudou foi sistema linear. Tá ok? Pode ter certeza. Vocês estudaram no ensino fundamental, foi primeiro que sistema linear de ordem 2, os probleminhas. Aí depois foi que teve a aplicação de quem? De matrizes e determinantes no ensino médio. Então, gente, a história da matemática é muito importante, já tá, gente? E não é tão valorizado. Vocês conhecem aquela coleção de livros de fundamentos de matemática elementar? O famoso FME, coleção de livros.
Vocês já folhearam ela e viram que no final de cada capítulo tem a história, tem uma história da matemática já? Alguém teve a curiosidade de ler? Não, não, não. Uma Só daquelas tenho mesmo. histórias, vocês já devem ter visto uma folha destacada lá no último, nas últimas partes do capítulo, na última folha do capítulo. Muitas daquela história, gente, está ali só para fazer com que o livro fique mais volumoso. E lhes digo, a história da matemática, a importância dela é tão grande, porém não é dado tanto valor, que se arrancar aquelas folhas daquele livro, o livro continua tendo a sua beleza. Porque o que é mais importante até então é exatamente o conhecimento matemático que está lá nas entrelinhas daquele livro. Então, é importante, gente, que vocês, como você, como futuros professores de matemática que vão desenvolver pesquisa na área de matemática, possam estar estudando um pouco da história da matemática. Qualquer estudo que você for fazer associado à matemática, ao ensino de matemática, vai ter história por trás, tudo bem? Então, lembre-se que é uma metodologia muito bonita, tá bom? Requer que se trate de pontos em que geralmente ocorrem conflitos cognitivos. O que seriam esses conflitos cognitivos? Conflitos ao qual a cognição, o conhecimento pessoal vai divergir. Um comenta de uma forma, outro fala de outra, é exatamente o que eu digo, a ideia do anacronismo, tá? Cada um é um ator que trabalha a história da matemática da forma como ele quer e que ele tem interesse. Tudo bem? Tecnologias da informação e comunicação, que é a utilização de tecnologia, tá? As técnicas e suas diferentes formas de uso constituem um dos principais agentes de transformação da sociedade pelas aplicações que exercem no cotidiano das pessoas, os PCNs, tá bom? É importante, gente, inclusive voltando lá um pouco da nossa entrevista, o professor lá falou sobre a calculadora, se é um benefício ou um malefício, tá bom? Eu, particularmente, vejo que a calculadora é mais uma possibilidade de você estar exercendo, mostrando na matemática como é que se pode estudar ela sem que haja uma forma tão importante. Você entregar uma calculadora para uma criança em que ela está em fase de reconhecimento de operações, de tabuada, isso não é bom. Mas você que já vai pagar cálculo numérico, se você não tiver uma calculadora, gente, você não consegue resolver nada. Então, ela é muito divergente, os olhares, tá? Então, eu não vejo como uma coisa tão ruim o uso da calculadora. Porém, vai depender muito da situação a qual ela é utilizada, tudo bem? Só falando aqui um pouquinho de história, mais um pouco, um número famoso, tá? Que tem na sua história bastante grande é o número pi, tá? Em que o número pi, lá em Tales, antes de Cristo, ele já havia essa característica de que o diâmetro era o comprimento da circunferência, o pi era o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Então, teve a sua razão, o primeiro valor 3,1. Hoje, gente, já se estuda com a utilização de tecnologia, já se conhece mais de 300 milhões de casas decimais do número pi. Professor, mas para que isso aqui? Para mostrar que a história da matemática, o conhecimento matemático, através das gerações, ele foi se ampliando e ficando bem melhor com a utilização de tecnologias. Hoje, vocês, quando forem fazer algum gráfico, vocês vão, hoje não vai ser mais preciso fazer utilização régua, compasso, não. Você tem no teu computador, tu digita a expressão, tá lá o gráfico plotado, você consegue fazer cálculos diretos com a utilização de softwares. Então, é importante que vocês saibam e conheçam que existem softwares fantásticos para o ensino de matemática. E lhe indico que vocês conheçam o GeoGebra, tá? O GeoGebra hoje é esse recurso importante para o desenvolvimento das aulas de matemática, tudo bem? Gente, nossa aula está acabando, está faltando utilização de jogos, tá bom? As investigações matemáticas em sala de aula, então tem muita coisa que não dá para a gente estar falando na aula de hoje. Deixa eu minimizar aqui, tá? Deixa eu conversar com vocês. Galera, estão me ouvindo, né? Sim, sim. Deixa eu parar a gravação, não precisa sair, não. Não tem mais preciso vocês estarem
olhando isso aqui, não. Vou já mandar